Estamos de volta com o nosso programa Mais Saúde no segundo bloco e hoje entrevistando o Dr. Maurício Jafar sobre problemas de veias e artérias. No bloco anterior eu perguntei para ele quais são as complicações mais frequentes das varizes, Dr. Maurício. Bom, retomando o assunto, a gente observa nos pacientes que têm casos mais avançados, mais graves de varizes, pacientes que apresentam edema crônico, isso é, pernas inchadas, apresentam dores, principalmente no período da tarde, início da noite, que dificultam, atrapalham essas pessoas terem uma vida normal, trabalharem. Em casos mais avançados, a gente observa uma pigmentação escurecida das pernas, do joelho para baixo, região próxima ao tornozelo, e mais avançado ainda, a gente observa a formação de feridas. Essas feridas são feridas crônicas, de difícil cicatrização, e se tornam um importante problema de saúde pública, porque isso impede o indivíduo de trabalhar da maneira adequada, afasta-o da vida produtiva e geram uma grande despesa, geram um período muito longo para isso cicatrizar, para isso se resolver. Doutor Maurício, cirurgia desses casos já com úlcera resolve, não? Resolve. Então, assim, o importante é que você tenha uma úlcera que não esteja infectada. Se você tiver uma úlcera que não esteja infectada, você pode fazer a cirurgia. No momento, hoje em dia, tem se usado, principalmente em casos que a gente tem uma classificação das gravidades das varizes, tá? Que é a classificação chamada CEAP. Nos casos mais avançados, que seria o CEAP 5 e 6, hoje em dia a gente tem indicado o tratamento com espuma, que é um tratamento que não demanda internação, é feito de maneira ambulatorial, que não tem uma pretensão de obter um resultado estético, mas sim um resultado funcional, que é a cicatrização de feridas e melhora desses sintomas. Paciente com dor, com edema. Então, a espuma tem sido oferecida vai ser inclusive incluída pelo Ministério da Saúde no SUS, como um procedimento coberto pelo SUS, mas atualmente ela tem sido oferecida basicamente na forma de mutirão. O que seria essa espuma? A espuma é uma técnica que não tem nada de nova, né? Ela é a adaptação da técnica que a gente usava para tratar microvasos, aquelas telangiectasias, vasinhos, que é a famosa aplicação, a escleroterapia. Ela foi aperfeiçoada ao meio, que é o meio esclerosante, que foi usado um meio que se tornou uma espuma mais densa, tá? Ela é uma espuma mais grossa, mais densa, que permite que você injete num vaso de maior calibre e ele permaneça lá. Não migre para circulação mais profunda, correndo o risco de fazer uma embolia pulmonar. Então, com a espuma densa, a gente consegue fazer o tratamento de veias de grosso calibre, sem necessidade de cirurgia e de internação. Isso é feito de forma ambulatorial, sem anestesia. O nosso telespectador, né, não um paciente, nós estamos conversando aqui, ele talvez esteja perguntando assim, olha, doutor, se tem uma veia que está insuficiente, eu vou lá e agora vou entupir essa veia, esse é o processo, né? Vou esclerosar, vou deixar que ela pare de funcionar, mas isso não é pior? O que faz? Qual é o processo? Desvia o fluxo, tira aquele inchaço daquele local? Exatamente. A gente tem diversas provas que a gente realiza que mostra que após uma cirurgia ou um tratamento de varizes em que a gente elimina as veias que perderam aquela eficiência que a gente falou, a gente obtém uma melhora na função circulatória da perna. Porque, vamos dar o exemplo, a gente tem muita veia. Essas veias que a gente vai eliminar é uma pequena porcentagem da quantidade de veia que a gente tem no membro. É imaginar uma cidade com muitas ruas, bem pavimentadas. Não muito bem usadas. Que você tem uma quantidade suficiente de rua, que você tem um tráfego bom, e você tem uma rua cheia de buraco. Tá? Tá parecendo Campo Grande. Igual Campo Grande. Então, você tem uma rua de Campo Grande numa cidade com ruas boas. Se você fechar essa rua, desviar o tráfego apenas para as ruas boas, o trânsito vai continuar fluindo, porque naquela rua esburacada o trânsito vai ser lento, vai criar congestionamento, vai criar confusão no trânsito. Se você eliminar essa rua do tráfego, você vai ter um tráfego fluindo. Vai usar as veias boas e com isso não vai causar inchaço, não vai ficar... Porque na realidade a veia ruim, ela é como se
o sangue caísse numa armadilha. Em vez Ficasse dele ir parado. embora, ele fica estagnado, parado, retido. E aí gera inflamação, Gera irritação e causa lesão da pele e causa exatamente, úlcera. Exatamente. Perfeito. Doutor Maurício, a gente sabe que esse processo, né, ele acaba melhorando a circulação, a cirurgia, ou mesmo esse tratamento com a esclerose de veias maiores, por desvio, como o senhor falou. Mas não é raro a gente ver preocupação das pessoas em relação à questão da trombose. Sim. Isso é frequente? É uma complicação das varizes? A trombose superficial, a trombose profunda? A trombose superficial é uma que a gente chama de tromboflebite, uma inflamação de uma veia superficial que não vai causar nenhum dano maior à saúde. A trombose venosa profunda, que é a formação de coágulos em veias profundas, que são veias que não são visíveis ao exame clínico, ela é mais grave, porque ela pode evoluir com uma complicação mais grave, que é a embolia pulmonar, e em alguns casos evoluir até o óbito. E essa embolia pulmonar que o senhor fala é sair um o coágulo dali que vai lá para cima. A trombose é o sangue que está líquido dentro da veia, ele vai se solidificar e se tornar um trombo, um coágulo. Esse coágulo pode ficar fixado naquela região, obstruindo a circulação, ocasionando edema dali para baixo, e em alguns casos ele pode se soltar, ganhar circulação e vir parar no pulmão. Aí ele vai bloquear a circulação em determinada área do pulmão. Se for um bloqueio pequeno, o indivíduo consegue sair. Sai bem, tratado com medicamento. Se for um bloqueio grande, pode botar a vida em risco. É isso. Muito bem. Esse é um aspecto interessante porque vamos dizer assim, é uma situação tétrica. Sim. Porque não é esperada. Não. Né? Às vezes as pessoas estão viajando, pegam um ônibus, eu já vi alguns pacientes, inclusive, procurarem, contar histórias, isso é comum na literatura médica, a gente vê, e não raro tratar de pacientes assim, longa viagem de avião, chegou, falta de ar, mal-estar, enfim, foi uma veia que entupiu, que soltou um coágulo, não organizou lá embaixo, não segurou e veio para cima e dá esse tipo de problema. O que a gente pode fazer para prevenir essa possibilidade do indivíduo ter um trombo na perna e na hora que ele levanta para descer do avião ou do ônibus, deslocar e fazer a embolia de pulmão? O senhor não vai responder agora. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Não saia daí.